Já deu play? Ah, já? Já, caramba. Sério? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. seja bem-vindo para mais um vídeo, não é? Onde nós falaremos um pouco sobre a igreja, sempre com esse olhar de Carisma Madeira da Cruz. Eu me chamo Guilherme, Eu me chamo Gabriel. somos a comunidade Madeira da Cruz e nós vamos falar um pouco sobre a igreja católica, certo? Certo. Primeiramente, o que é igreja? O termo igreja ele é meio que uma adaptação do termo eclésia, que vem do grego e significa assembleia, basicamente. Para entender até essa questão de assembleia, nós vamos então ver as prefigurações lá nas Sagradas Escrituras, se é prefiguração, né? Então, Antigo Testamento, ali daquilo que nós podemos entender quanto à igreja, e primeiro de uma forma mais espiritual. Nós podemos ver a igreja logo ali na criação, principalmente em Adão e Eva, onde Deus cria Adão e diz para ele: não é bom que o homem esteja só. E isso também, de certa forma, lógico, nós podemos jogar para o âmbito principalmente ali do matrimônio, mas também nessa questão eclesial, de viver uma fé com o outro, né? Não sozinho, mas em comunidade, em assembleia, como é o significado dessa palavra. Exatamente. Agora a gente vai para Abraão, o pai da fé. Aí já é colocado o pai da fé. A fé que é a base de toda a igreja, aí esta assembleia que se dá inicialmente em Abraão, que se comunica com Deus e para um todo comunica esta fé única, né? De Abraão, nós podemos então passar ali pelos demais patriarcas e avançando até Moisés, a libertação do povo da escravidão do Egito, e a gente pode ver ali toda uma formação de fato dessa assembleia que cresce, né? Que cresce muito, inclusive. Então, nessa formação do povo de Israel, também nós podemos ver de uma forma espiritual a igreja com seus mandamentos, com a sua hierarquia, né? Tem a pessoa de Moisés e tem a pessoa de Arão, que inclusive o sacerdócio, né? Aqueles que vêm ali dessa descendência de Arão são sacerdotes, e então nós vemos a igreja também prefigurada no povo de Israel, da qual passa ali por Abraão e antes disso Adão e Eva. Exatamente. Aí chegando em Moisés, caminhando com o povo de Deus pelo deserto, e ali tem a tenda da reunião, onde eles faziam as adorações, os seus sacrifícios, onde eles se comunicavam com Deus. Ali dentro era uma tenda móvel, né, que eles levavam para outros lugares, onde eles iam passando, ali eles paravam para poder adorar a Deus, e eles tinham que entrar na tenda. E primeiro, esta organização física da igreja se deu ali na tenda, esta assembleia, onde o povo se reunia. Então a gente chega no templo e na sinagoga, já avançando muito para depois, você chega lá no livro dos reis, né? Já alcançando Salomão, que foi o primeiro a construir um templo para Deus. Ali construiu o templo, ali se teve a Arca da Aliança, onde se adorava a Deus. Isso. E de toda essa questão física que o Gabriel falou, nós podemos ver que existia todo um rito próprio, né? Nessa forma de adorar a Deus. Então tinha um rito próprio, tinha uma liturgia, tinha suas festas próprias, e nós podemos ver isso na igreja hoje, né? Na verdade, essa estrutura de igreja nós podemos dizer que também ela foi herdada, né? Do povo da Antiga Aliança. Tem um rito próprio e tem uma liturgia própria dentro desse espaço de fé, dentro desse espaço físico. Passando por todo este tempo de organização litúrgica, essa organização da Assembleia, onde o povo de Deus se reúne a partir do templo, onde se localizava lá a Arca da Aliança, com as tábuas das leis lá, e o povo indo lá para adorar a Deus, para fazer seus sacrifícios. Nós temos toda uma ação profética e depois chegando à ação messiânica, onde Jesus dá a consumação do ato igreja, sendo ele a sua cabeça. E ela se inicia, está lá narrado nos Evangelhos, em Mateus, no capítulo 16, onde ali Jesus funda a igreja em um diálogo com os apóstolos
e principalmente ali com aquele que é o príncipe dos apóstolos, que é São Pedro. A igreja nasce, ela é fundada, ou melhor dizendo, em Mateus 16, porém ela nasce, como os santos padres nos ensinam, na cruz. Ela nasce no sacrifício de Jesus. E lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos a narrativa de Pentecostes, onde o Espírito vem, como prometeu Cristo, no capítulo 1, versículo 8 do mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo viria para vos dar forças, para vos impulsionar, e ali em Pentecostes acontece isso, onde se inicia a atividade eclesiástica, digamos assim. Sim. Agora nós vamos entender o porquê a igreja ela recebe o nome de católica. Por quê? O catecismo da igreja, no número 830 e no número 831, vai falar sobre essa questão. E o catecismo vai falar sobre um duplo sentido da palavra católica. Primeiro, o catecismo ela vai falar que a igreja é católica, essa igreja que nós já explicamos o porquê e o que é a igreja, ela é católica porque Jesus está nela, entende? Então, ela é católica justamente por parte desse princípio. Se Jesus é essa plenitude e se essa igreja está em Jesus, então, portanto, ela é católica. Exatamente. Aí neste ponto nós tiramos aquilo que diz Santo Inácio de Antioquia em sua carta aos Esmirnenses, lá no capítulo 8, versículo 2, onde está Cristo, está a Igreja Católica. E esta Igreja Católica, né, como já havíamos dito, fundada por Cristo, que é a sua cabeça, portanto, onde ele está a sua igreja. É esse nome que precisa ser, eu costumo dizer, como um doce nos nossos lábios, né? Precisa ter um gosto todo especial, esse nome católico. Então, se orgulhe, né? É necessário se orgulhar, esse nome de católico, ostente esse nome de católico. A igreja é católica porque nela está a plenitude, e essa palavra católica tem essa questão de universalidade, por isso esse do primeiro dos dois sentidos. Então nela contém também toda a plenitude ali do mistério de salvação. Primeiro porque nela está toda a fé. A igreja é o princípio da fé. Na igreja está a fé. Sem a igreja não há fé, porque é a igreja que nos ensina a fé. Também, além da fé, também tem uma vida sacramental. A Igreja Católica é a única igreja que compreende esse mistério sacramental. Só que nós podemos viver essa vida eucarística, só que nós confessamos os nossos pecados diante do ministro devidamente ordenado pela própria igreja. Exato. Só que se vive ali a confirmação do batismo, né? Não só que se vive o batismo, mas nós entendemos que se o batismo a igreja aceita de outras denominações cristãs, de algumas outras, onde se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque se entendeu essa realidade já a princípio da Igreja Católica. Então, também só que se vive essa vida sacramental de forma integral. Exatamente. E aí nós entramos na ordenação. Como o Guilherme disse, o ministro ordenado, onde nós vamos buscar a confissão, né? Então esta ordenação vem da sucessão apostólica, lá desde Pedro, né, digamos assim, que foi o primeiro bispo de Roma, e aí veio Lino, Cleto, Clemente, e aí dentro dessa sucessão apostólica, com o aumento da população, nós temos os padres que vieram depois, aí lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, se não me engano, narrado os diáconos, como se dá a ordenação diaconal. Aí na Didaqué, que foi o primeiro catecismo da igreja, ele lá narra como se faz esta ordenação diaconal, e aí se dá esta ordenação. Ela é católica, de Pentecostes até a parousia, até essa vinda gloriosa de Jesus Cristo. E quem ensina isso é o próprio catecismo, naqueles dois números já citados, e é a igreja sendo profética falando sobre ela mesma, né? Então, de Pentecostes até a parousia. Então a Igreja Católica sempre será até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá dentro do catecismo, dentro desses dois números citados, nós temos o segundo tópico para esta narração do porquê católica. Ela é católica pela união do povo, né? Como o Guilherme já disse, pela universalidade da palavra, né? E
nós falamos de uma vida sacramental, por exemplo, na comunhão nós nos tornamos um com Jesus e também com os irmãos que comungam desse mesmo corpo. Né? Nós falamos de professar essa mesma fé, nós confessamos essa fé, e confessando a mesma fé nós também nos tornamos igreja, uma única igreja. E também em todo esse sentido, nós só podemos entender nesse segundo sentido que o Gabriel começou a falar, lembrar, né? Na verdade entender, lembrando do primeiro concílio, que na verdade foi decidido isso. Então, antes mesmo da igreja ser chamada de católica, já estava sendo compreendido a catolicidade dela, na verdade, que é por que teve o primeiro concílio? Nós vamos pregar o evangelho para os judeus ou para todos, né? Mais ou menos isso. Então foi decidido o quê? O evangelho é para todos. E aí vem São Paulo como grande missionário, e aí daí por diante a igreja cresce e se espalha. Católica, portanto, também por isso. Como dizia São Panciano, uma frase que eu gosto muito, que um dia eu vou fazer uma camiseta da comunidade, meu nome é cristão e meu sobrenome é católico. Só lembrando, não deixe de compartilhar ou assistir antes. Para compartilhar é necessário que você assista. Se você gostar do conteúdo, dá um like, compartilha para os seus amigos e divulga aí, né? Então, se inscreva no nosso canal também, canal da Missão Madeira da Cruz, está assim. Seja feliz. Salve Maria, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é bonito.